Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então nós vamos agora para o nosso segundo vídeo, respondendo as questões da UBMAP de 2024 para quartos e quintos anos. E nós estamos fazendo a prova da primeira fase. Já fizemos as questões de 1 a 5, agora nós vamos fazer as questões de 6 a 10. Bora lá? UBMAP 2024, fase 1, questão número 6. Ana fez um desenho formado por um triângulo, um círculo e um quadrado em seu caderno. Ela decidiu que, se pintasse uma das figuras de branco, pelo menos uma outra figura deveria ser pintada de preto. Qual desenho não pode ter sido aquele que Ana fez? Porque a Ana ela decidiu, ela tomou uma decisão de que se pintasse uma de branco, deveria ter uma preta também. Então vamos lá. Qual foi aquela que ela não fez? Então nós vamos retirando as informações. A primeira tem uma preta e uma branca, então está correto. A segunda tem uma preta e uma branca, então também está correto. A segunda tem duas pretas e uma cinza. E por que a quarta é que está errada? Tem duas brancas. Porque a Ana disse que se uma das figuras de branco tivesse pintada de branco, pelo menos uma figura deveria ser pintada de preto. E por que aqui tem duas? Provavelmente as duas pretas eram brancas. O que ela quis dizer é que, se tivesse branca, ela ia pintar de preto. Pelo menos uma de preto. E no caso aqui, então, tem duas brancas. Então, a gente toma a gente pensa que essa branca, as duas brancas, mostram que não foi a Ana que fez. Aqui a Ana pintou e aqui a Ana também pintou. Perfeito, pessoal? E a última está certa também, porque a Ana pintou uma figura que estava branca de preto. Perfeito? Aqui ela, vamos supor que as três estavam brancas e ela foi pintando cinza, preto, cinza. E aqui essa C que ela pintou as duas de preto é porque ela já tinha decidido que a que estava branca ela ia pintar de preto. Pelo menos uma de preto. E ela pintou as duas. Agora, na letra D, ela não pintou nenhuma. Então, não foi a Ana. Porque a Ana já tinha decidido. Perfeito? Então, nosso gabarito é a letra D. Letra D. O BMAP, questão 7. Vamos lá? O tamanho normal do nariz do Pinóquio é 3 centímetros. Seu nariz aumenta 5 centímetros cada vez que ele fala uma mentira e volta para o tamanho normal quando fala uma verdade. O Pinóquio ele disse 5 afirmações. Ao final, seu nariz ficou com 18 centímetros. Qual das afirmações que ele disse foi com certeza verdadeira? Olha só, hein? Então vamos lá, fazendo aqui uma análise, retirando as informações. Inicialmente, o nariz do Pinóquio ele mede 3 centímetros. E depois ele fez 5 afirmações e passou a medir 18. O nariz dele, se a gente fizer a conta, de 18 para 3, ele aumentou 15 centímetros. Ou seja, ele mentiu 3 vezes. Porque cada vez que ele mente, aumentava 5 centímetros. Então ele mentiu 3 vezes. Só que quando ele mente e diz a verdade, o nariz volta ao normal. Então nós precisamos entender que as 3 últimas afirmações que ele fez foi a soma dessas 15. Do 3 centímetros que mede o nariz, e mais 15 das mentiras. Então, as 3 últimas, com certeza ele mentiu. Só que a pergunta quer que eu diga qual é aquela com certeza ele disse a verdade.
Então, nós temos duas incógnitas. A primeira ou a segunda. Então, eu tenho que pensar que não importa se ele mentiu na primeira. Porque mesmo se ele tivesse mentido na primeira, o nariz voltou ao normal. Porque para eu somar as 3 últimas que ele mentiu, 15 pontos, ele tinha que na segunda estar com o nariz normal, medindo 3 centímetros. Senão não dava para fazer a conta. Porque se ele falar a verdade na terceira, então ele voltou aos 3 centímetros e somou 5 e 5 ia dar 13, não 18. Então é certo ele pode ter dito a verdade na primeira, ele pode ter dito a verdade na segunda. Mas mesmo que ele tivesse mentido na primeira e dito verdade na segunda, o nariz teria voltado ao normal. Então não tem outra opção de dar plena certeza de que ele falou a verdade na segunda vez. Na segunda afirmação é certeza que ele disse a verdade, porque aí o nariz voltou aos 3 centímetros, que é o seu normal, e mentindo 3 vezes, aumentou-se 15 centímetros, o que dá o total de 18, como o enunciado nos deu essa opção. Certo, pessoal? Então, a afirmação correta é que, provavelmente, a única opção que nós temos certeza que ele disse a verdade é a segunda afirmação. Nosso gabarito, letra B. Perfeito? Próxima, questão 8. Uma fábrica de brinquedos produzia bolas pequenas, médias e grandes, nas cores verde, azul e amarela. Ela deixou de fabricar bolas verdes pequenas e bolas amarelas de todos os tamanhos. Então ela fabricava as bolas pequenas, médias e grandes. Né? Então vamos retirar as informações. Ela produzia bolas pequenas, médias e grandes, nas cores verde, azul e amarelo. Num determinado momento, ela parou. Aqui o enunciado diz que ela deixou de fabricar as bolas verdes pequenas, então eu tirei a bola verde pequena, e também as bolas amarelas de todos os tamanhos. É isso. Quantos tipos diferentes de bolas ela produziu agora? É só contar. Ela produzia, então, a bola pequena azul, a bola média azul e verde, e a bola grande verde e azul. Ou seja, nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. A resposta do nosso gabarito, da questão 8, é a letra B. Perfeito, pessoal? Bora lá? 9. Questão 9. A figura é formada por 2 quadrados iguais e 2 triângulos iguais. Os lados dos triângulos são todos de mesmo tamanho. O comprimento do contorno da figura, destacado em linha mais grossa, é 24 centímetros. Ou seja, contando aqui a linha mais grossa, mede 24 centímetros. Então, nós temos que tirar as informações. Levando aí que o contorno destacado na linha mais grossa é 24 centímetros, e que, contando que nós temos 8 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nós vamos dividir o 24 por 8 para saber quanto mede cada parte dessa. E o resultado é 3 centímetros. Então, cada parte, ele mede 3 centímetros. Aí a questão está perguntando o seguinte: qual é o comprimento do contorno de toda a região cinza? Só que o contorno da região cinza são os 4 lados. Aqui a gente não pode esquecer que ela não está falando da linha mais grossa. Então, aqui em cima e aqui embaixo, nessa parte cinza, ela está mais grossa. E nas laterais, mais fina. A do meio a gente não vai contar, porque não é contorno. A do meio está dividindo
no meio aqui, essa parte cinza. Não, a gente não pode contar os triângulos, tá? A gente não pode contar os triângulos, porque ele pediu o contorno da região cinza. Ele não falou o contorno dos 2 triângulos. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, eu vou contar uma, a de cima grossa, a de baixo parte a linha grossa e as laterais das linhas finas. São 4 partes. Sabendo que cada parte mede 3 centímetros, porque o mesmo que mede aqui, o que mede aqui e aqui também. A mesma medida. Então, nós vamos fazer que multiplicamos o número de partes do contorno da região cinza, que é 4, por 3, que é o tamanho. E aí nós temos 4 vezes 3 é igual a 12. Nosso gabarito, o comprimento do contorno de toda a região cinza é de 12 centímetros. Letra B, para a questão 9. Gabarito aí na questão 9, letra B. Questão 10. Abel, Beto, Carlos, Dudu e Emanuel disputaram uma corrida. Abel chegou em segundo lugar. Nem Carlos e nem Dudu chegaram em terceiro lugar. E Beto chegou logo atrás de Emanuel. Além disso, não houve empates. Olha só as informações, hein? Aí depois dessas informações do enunciado, a pergunta é: em que lugar Emanuel chegou? Então vamos separar as informações. Nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto lugar. Porque nós temos 5 e ninguém empatou. Então não teve empate aí. Bora lá? Aqui já diz que o Abel chegou em segundo lugar. Ótimo, o Abel é a nossa referência. Vamos lá? Então, nem o Carlos, nem o Dudu chegaram em terceiro. Então nós temos que pensar o seguinte: o Carlos e o Dudu, eles não chegaram em terceiro, então eles não podem ocupar nem a segunda colocação, porque já está ocupada pelo Abel, e nem a terceira, porque o enunciado diz que eles não chegaram nessa posição. Então, como também eu sei que o Emanuel chegou atrás do Beto, então a única opção provável, o Emanuel chegou atrás do Beto e o Carlos e o Dudu não chegaram em terceiro. Então quer dizer que o Carlos e o Dudu também não podem ser primeiro. Porque o Beto ainda ele precisa chegar atrás do... Aliás, o Emanuel precisa chegar atrás do Beto. Então, provavelmente, o Carlos e o Dudu não podem estar no terceiro, então eles estavam no quarto e no quinto. O Beto só pode estar no primeiro lugar e o Emanuel só pode estar no terceiro lugar, já que Carlos e Dudu não poderiam estar no quarto e no terceiro, e o Emanuel teria que chegar depois do Beto. Então, essa é a informação que nós temos. Gabarito, letra C. O Emanuel chegou em terceiro lugar. Viu como o raciocínio é lógico? Ele tem lugar que eles podem estar, não podem. Mas o Emanuel, ele obrigatoriamente tinha que chegar atrás do Beto. Como o segundo colocado já estava ali, o Beto só pode ter chegado em primeiro. O Emanuel ficou em terceiro e o Carlos e o Dudu, quarto e quinto. Beleza, pessoal? Questões aí da UBMEP, quarto e quinto anos. Espero que te ajude a você estudar para a UBMEP deste ano. Até o próximo vídeo. Tchau! Você assistiu mais uma aula do canal Matemática Fácil com o professor Emerson Carvalho. Se inscreva no canal, curta o vídeo, clique no sininho para receber notificação de novos vídeos e compartilhe para quem você quiser. Matemática Fácil é com o professor Emerson Carvalho.